presença nas gerações novas de DJs e atuais é fundamental. Eu acho que, uma opinião pessoal, se você me permite... Claro. Em todos os momentos que eu ouvi você tocar, principalmente na época da Krypton e do Clube K, você era um DJ que fazia da primeira música à última música, sem errar uma mixagem, trazendo o que havia de mais sofisticado e o que as pessoas queriam ouvir, sem mesmo elas saberem o que esperar. Isso pra mim é um excelente DJ. De onde veio a tua experiência como DJ? Como surgiu o DJ Ronaldinho? Michel, primeiro dizer que é uma satisfação de novo estar aqui. Eu costumo dizer, eu não vou em podcasts. Eu até falei isso pra você, mas não porque eu não gosto, porque eu não sou adepto a esse formato. É porque eu acho que muitas vezes a gente vira arroz de festa, né? Então, eu vim hoje aqui porque temos uma amizade de longa data. Aliás, um beijinho pra Dona Edi, né? Mamãe de Michel, que tem um carinho por mim, e eu agradeço, e é recíproco. E dizer o seguinte, que, na verdade, quando eu comecei, na verdade, na Krypton, eu comecei como um ajudante, como um segundinho, né? Porque as pessoas que muitas vezes não dominam esse assunto, porque os clubes mudaram tanto o formato, porque antigamente você tinha a figura do residente, né? E eu fui levado a Krypton, mas como um ajudante, como um cara ali, aprendiz. E eu fui observando como era aquela coisa toda, e naquela época você não tinha a sofisticação do equipamento que hoje em dia tem. Então lá era vinil. Então o que acontece? A gente ia lá, comprava os discos na galeria 24 de maio, nas lojas e tal. Aí você tinha que fazer uma curadoria desses discos. E aí você tinha que ouvir e tal. E como eu era o segundinho, eu era um observador. E aí aconteceu um problema entre o cara que estava à frente disso lá na Krypton. Ele brigou com o dono. E eis que o desafio e a oportunidade veio junto. Então, na falta do número 1, assume o número 2 e vamos ver o que dá. E nessa transição de número 1 para o número 2, eu peguei a casa subindo. Então a minha história com a Krypton, ela coincide de subir. Eu subi junto com ela. Então assim, eu fui desenvolvendo o trabalho e ela foi crescendo. E ela virou uma referência na Vila Olímpia. Com certeza. Exatamente. A parte técnica que você mencionou, de não errar as músicas e tal e qual, é uma coisa que eu sempre, em conversas com pessoas do meio, porque, assim, palavreados muito técnicos para a grande massa da população, muitas vezes fica esquisito. Então a gente tem que ser palatável. Mas é assim, para todo mundo entender, o que acontece hoje em dia, fazendo uma analogia com antes, hoje em dia você tem recursos técnicos que te permitem mixar uma música até sem fone. Porque você vê a onda e você tem um marcador de BPM. E se você apertar aquele botão do sync, o famigerado sync, ele faz quase que sozinho aquilo. E antigamente era o disco, então você tinha que olhar o disco, porque a parte mais escura, lembra? Era o break. Então, por exemplo, de tanto que você ouve, aí eu sou um cara que eu sou chato, eu sou um autodidata nesse aspecto. Eu ficava fora do ar, ou seja, antes de a balada começar, por exemplo, e tem uma coisa curiosa, porque junto com essa ascendência da Krypton, e por consequência a minha, eu comecei a fazer um programa na Rádio Cidade, que eu acho que você também não lembra. Não. Pois é, eu fazia um programa na Rádio Cidade, que era 96,9, à noite, chamado Cidade da Dance. E eu fazia 3 horas de mixagens com disco. Ao vivaço. Ao vivo. E não tinha mixer. Porque era mesa, né? Então era um fogão, na verdade, era uma Harris. Então você abria e você tinha dois toca-discos lá. Já tinha o pitch? Já tinha o pitch, mas era na frente, não era o 1200. Era o seu que Lab. Não lembro exatamente o nome. Era muito forte o toca-disco, tinha um pitch, mas era na frente. E aí o que acontece? Essa parte, para não se estender muito, essa parte técnica, eu sempre acho, de verdade que eu acho, eu comparo muito a nossa profissão à Fórmula 1. Nossa. Por quê?
Porque é o seguinte, a Fórmula 1, se você tiver um cara talentoso e um carro muito bom, você tem um resultado importante. Já o DJ, não adianta você ter um equipamento incrível se você não tiver talento. Nossa, profundo. Entendeu? Então, Sim. tipo assim, você tem que ser um cara que realmente você domina aquilo. E aí você aperfeiçoa a técnica junto com o equipamento, aí você tem todas as nuances para te levar a um trabalho aceitável. Por exemplo, você teve aqui há pouco tempo o Murphy. Eu acho, olha, totalmente diferente o estilo que ele toca e o estilo que eu trabalho. Mas eu acho ele incrível, porque ele consegue o que eu acho como uma perfeição de profissional é o Murphy. Por quê? Porque ele sabe o que ele está tocando, porque isso é importante, você acreditar no que você toca. Você tem que ter certeza do que você está tocando. Ele tem técnica absolutamente apuradíssima, percebe? E ele tem presença de palco. Então ele é um artista perfeito, além de ser um cara muito bacana, né? Porque isso também é uma coisa que agrega. Porque tem gente que é brilhante e absolutamente é intragável. E esse lance também complica muito. Então assim, mas resumindo, por que eu sempre fiz questão de fazer do começo ao fim? Porque na verdade era uma maneira de eu garantir que o resultado do meu trabalho que estava começando fosse absolutamente entendível. Então assim, e aí, só para passar a régua nesse assunto, é o seguinte, antigamente as casas noturnas tinham residentes. Então, por exemplo, você era obrigado a chegar às 9 da noite, abrir a casa às 10 e você parava de tocar às 5. Então você tinha uma história para contar durante toda a noite. E a Krypton era um lugar muito legal, porque, por exemplo, ao mesmo tempo que eu poderia tocar um house absolutamente sofisticado, eu posso meter a porrada que vai funcionar do mesmo jeito. Me lembro perfeitamente. E aí você tinha todo o lance do equipamento. Por isso não é descabida a comparação com a Fórmula 1. Porque assim, a Fórmula 1, se você tem um piloto muito talentoso e uma equipe muito power, a coisa vira. Se você tem um equipamento muito bom e o piloto não é muito bom, o resultado não é muito legal, porque ele não vai saber extrair do equipamento aquilo que deve ser. E assim, e tocar em disco é uma escola que porque a verdade dos fatos é o seguinte, você já tocou com um disco, você sabe. Errou, dançou. E você tem outras coisas que hoje não tem mais, que antigamente tinha, que era o pular o disco, né? Se pula, se tá suja a agulha, acontece um problema, e aí também isso me forjou a entrar na rádio. Porque o fato de você trabalhar com o público e você tomar uma vaia, porque a vaia é importantíssima na formação de um DJ. Você já levou uma vaia? Várias vaias. Várias vaias. Não imaginava. Várias. Eu sei que faz parte do processo, Não, mas faz de você parte não. do processo. Mas assim, por que eu tomei uma vaia? Porque eu errei o disco. Por exemplo, eu tava tocando, pulou. Já teve ocasiões que alguém bateu no toca-disco.